Glória a Deus. Bom, depois de tanta bênção aqui nessa ministração do louvor, né? Eu convido os irmãos agora a abrir a Bíblia comigo numa carta de Paulo aos Colossenses. Eu sempre falo assim, né? A direção do Espírito Santo é tremenda, né? A Ellen estava ministrando, né? Sobre o vaso novo, para que a gente possa ser tocado, transformado. E o tema que nós vamos falar hoje é colocando a nossa casa em ordem. Então está muito alinhado com o que estava sendo ministrado no louvor. Colossenses 2:5, todo mundo achou aí? Bem? Colossenses, depois de Filipenses, Efésios, está ali, né? Tá, então já está aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2:5. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos repetir? Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar, Pai. Eu oro no nome santo e poderoso de Jesus também, Senhor Deus, convidando desde já o Espírito Santo a estar ministrando essa palavra, Pai, que seja a direção que venha do Teu trono, Pai. Nós queremos ouvir aqui através dessa mensagem de hoje, colocando a nossa casa em ordem, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus, porque nós viemos aqui para Te ouvir, porque o Senhor já falou conosco o que o Senhor espera de nós, do nosso testemunho, da nossa vida. E Pai, e hoje a palavra vem falar também, colocar nossa casa em ordem. Eu sei que o Senhor nos ama tanto que o Senhor não quer ver a gente se perder. Por isso o Senhor já deu o Seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, conquistar um lugarzinho aí ao Seu lado, Pai. E eu Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Nós queremos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha a falar conosco. Nós repreendemos agora, na autoridade de Jesus, todo espírito de dispersão do nosso meio. Coloca, Senhor Deus, agora o nosso coração, o nosso ouvido esteja rendidos a Ti, Pai. Só o Senhor, queremos que ministre em nossos corações. Nós Te agradecemos desde já, porque nós sabemos que o Senhor tem coisas boas para nós, porque o Senhor nos ama e nos quer bem. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja bem, nós estamos falando aqui, começando com um versículo que fala de Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, né, os Colossenses, dizendo que ele não está lá, em presente, em corpo, mas ele está em espírito. Então, eu fico imaginando, né, porque naquela época, a igreja primitiva, Paulo, assim como os outros discípulos, abriram muitas igrejas. E ficaram lá um tempo, depois ele ia para outro lugar, abria outras igrejas. E qual que é a expectativa do pastor, do discípulo, do apóstolo, quando ele abriu lá à frente, diz assim, que aquelas igrejas vão bem. Eu, por exemplo, nós temos duas igrejas, né? Nós temos a Igreja Batista da Família aqui em Osasco e temos lá em Sorocaba, onde o nosso irmão Aldo e a Angélica, que estava conosco aqui, estão lá nos ajudando a trazer, né, o rebanho, né, nos ajudando na liderança. O pastor João e a Lilian estão ajudando no pastoreio, né? Mas estamos lá. Então nós temos as famílias de lá e as famílias daqui. Então é fácil para nós aqui, para mim, para o pastor Rodrigo, pastor João, estarmos em contato, né? Porque eu ontem estava aqui, 1h e pouco de viagem, eu já estava lá. Ou então, no WhatsApp, você tem grupos, troca as ideias e tal, né? Mas na época de Paulo era diferente, não tinha esse negócio de carro, sem 1h de viagem, não, né? Eram muitas horas a pé, a cavalo, de camelo, não sei como é que ele andava lá, mas muitas vezes a pé, né? Então, como é que era a comunicação? Por carta.
Então ele mandava essa carta era onde ele estava lá orando e via o que ele queria comunicar com a igreja. A carta de Paulo retrata toda aqui aquela preocupação dele, e ele elogia a igreja de Colossos em duas coisas. Os Colossenses, ele fala assim, olha, me alegra ver duas coisas: a vossa firmeza, melhor, a vossa ordem e a firmeza na fé. Então, o que é essa ordem que Paulo está falando? Paulo sabe muito bem que quando o cristão está com a sua vida desordenada, bagunçada, a relação dele com Deus vai de mal a pior, não é verdade? Quando a pessoa não tem a sua vida em ordem, dificilmente ele consegue se relacionar bem com Deus. Então, Paulo elogia, olha, vamos voltar a ler aqui, eu me alegro muito de ver a vossa ordem e a firmeza na vossa fé em Cristo. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós estamos com a vida complicada, quando você está com problema na família, quando você está com problema de finança, dívida, situações, enfermidade, e muitas vezes a pessoa, ela se perde. E quando a gente fala assim, a vida em ordem, não é enfermidade. A enfermidade não quer dizer que vai tirar a sua vida da ordem. Evidentemente vai trazer preocupações. Mas às vezes a pessoa se perde, né? Então, o que nós estamos falando? Então, a nossa fé está ligada, a nossa vida está em ordem. Quando você está com a sua vida em ordem, você está mais pronto para receber de Deus. Quando você está com a sua vida em desordem, né? Pensa uma família onde um dos dois está assim, sendo infiel, um casamento desarranjado. Qual a paz daquele casal, né, buscar Deus? Qual a paz? Então, quando você vê situações assim de vários contextos aí, que ele vai trazer uma desordem na casa, e você vê isso muito existir. Ontem mesmo cortou o coração, né, da minha esposa, e lá em Sorocaba tem umas meninas que estão crianças, né, umas jovenzinhas, 3 irmãzinhas, que ontem, mais uma vez, né, sempre assim, elas grudaram na gente e falavam assim, me adota, né, leva eu para casa, né? Uma menininha, uma desse tamanhozinho, tem 8 anos, mas ela, miudinha, ela gruda na sua perna, me leva com você. Aí a Lília, já desistiram da Lília, que a Lília, né, que ela não quer, a Lília falou, não, você tem que ficar com a sua mãe. Mas a minha mãe não faz questão, ela não liga não, né? Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Por isso que hoje eu falava, né, na minha mensagem, eu falei assim, como é bom a gente se sentir, acordar e se sentir amado por um Deus que nos agarrou, né, de tal maneira que falou assim, pode uma mãe que amamenta seu filho abandoná-lo, mas eu jamais te abandonarei. Como é triste você ver assim, aquele caso, aquele lar, né, aquelas meninas, 3 irmãs, as 3, né, grudado, leva, né, me adota, né, eu vou trabalhar lá, vou fazer isso, vou ajudar a Neuza. Não, você vai ter muito serviço lá, não, eu trabalho, eu te ajudo, né, mas é triste você ver lares, né, você que tem família, né, pensar num lar onde a mãe não está nem aí com as filhas, e as filhas, para ter essa reação, né, não é de graça. Mas então, isso contrasta com Deus. Uma vida desorganizada contrasta com Deus, porque Deus é Deus de ordem. Quando você pega a Bíblia, lá em Gênesis, tá? Deixa aberto em Colossenses aí, mas vê lá em Gênesis, no começo da Bíblia, né? Olha como é que Deus cria o mundo. Deus é um Deus de ordem. Ele começa, né? Deus, a palavra diz lá, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, passeava sobre a face das águas. Mas ali havia caos, havia trevas. Entre o verso 1 e o 2, que Deus criou os céus e a terra, né? Como a Bíblia fala que Deus não cria nada que seja caos. Tudo que Deus faz é bom. Mas entre o verso 1 e 2, tem teólogo que fala que houve alguma coisa muito ruim. Tem uma frase que fala o seguinte: aquilo que eu não sei com clareza, aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Vou repetir, até rimou, né? Aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu nunca vou afirmar com certeza. Então, tem gente que fala que esse caos, essas trevas, foi por quando Lúcifer caiu na terra, né? E onde ele está, vira bagunça. Mas não importa. Importa que Deus tem um projeto para o homem, e ele falou: vou criar um jardim muito lindo na terra. E o plano de Deus é criar um jardim muito lindo e colocar o homem, né? O projeto de Deus era criar um lugar muito bom para o homem. E quando Deus começa a sua criação, a primeira coisa que ele faz é: haja luz, né? Tinha trevas, haja luz. Então, na nossa vida, a vida em desordem precisa de luz, clareza. Pessoas que falam a verdade, né? Pessoas que mesmo que doa, mesmo que é doído, se você fez alguma coisa errada, a luz, né, põe ordem. Porque as trevas é desordem. Então, a primeira coisa que Deus fez quando criou aqui o projeto para a criação do jardim aqui do Éden, ele falou assim: haja luz. E aí, logo em seguida, se formou a luz. Então, quando você está tudo escuro, aquela bagunça, quando se acende a luz, você já começa a ver como colocar em ordem, né? Não é isso? No escuro você não consegue achar nada. E Deus começou a colocar as coisas em ordem. A segunda providência, depois de criar a luz, né? A segunda providência, Deus prepara a separação da porção seca da porção molhada, né? Então ele criou já a separação. Depois ele foi organizando, ele separou os firmamentos, e aí ele criou os luzeiros, né? O luzeiro da noite, o luzeiro do dia, o sol e a lua, as estrelas, né? Separou aqueles luzeiros, e ele já criou o dia e a noite. A luz chamou de dia, a noite de trevas. Então Deus foi colocando as coisas tudo em ordem na sua criação. Deus é assim. Deus é Deus de ordem, de organização, né? Não existe nada bagunçado. Você fala isso é de Deus, porque não é. Se tem bagunça é porque falta Deus ali naquela conversa, naquela família, naquela casa, naquele negócio, tá? Então, quando a gente pega aqui 1 Coríntios 14, 40, hoje de manhã o pastor Rodrigo trouxe essa referência também. Paulo fala aos Coríntios, fala assim: olha, tudo que você fizer, faça com ordem e decência. Tudo que você fizer para Deus, não faça meia boca, como diz aí fora. Não faça pelas metades. Já que você vai fazer, faça com ordem e decência, porque senão você não vai agradar a Deus. Quando a gente fala em decência, ordem e decência, é de forma apropriada. Então, assim, decência quer dizer de uma forma apropriada. Então, não faça uma coisa que não seja apropriado. Estou fazendo uma coisa para Deus. Se não for apropriado, não vai agradar a Deus, né? Então, Deus, tudo que Ele faz, Ele mostra muito capricho. Eu sou, assim, um fã da natureza. Eu fico, assim, como eu já falei, né, que eu fui criado no sítio, na roça. Eu gostava muito, assim, lá no sítio tinha, assim, uns lugares, assim, uns paredões, lugar que não ia ninguém, porque para chegar lá era muito difícil. Uma cachoeira, então eu gostava muito de ir lá, ter os meus momentos lá de apreciar, ver as coisas da natureza. Como Deus é caprichoso com tudo, né? Você vê assim, obras de Deus, orquídeas, flores, coisas assim espetaculares, para assim, como é que Deus é caprichoso.
né? Tudo que Deus fez com muito capricho. Quando Deus falou para Noé preparar uma arca, né? Ele dá as especificações certinhas, né? Só para ver lá Gênesis 6, por exemplo, 6, de 14 a 16. Quando Deus deu a ordem a Noé, que havia um dilúvio, ele falou, constrói uma arca de madeira de gopher. Já definiu que espécie de madeira que ele queria, tá? Madeira especial. Faz compartimentos na arca e reveste com betume por dentro e por fora. Ele já estava pensando que tinha que ser uma coisa impermeável, né? Para aguentar aquilo que ele estava prevendo. Ele já deu as medidas. E essa arca, farás dessa maneira. O comprimento da arca será 300 côvados, sua largura de 50, sua altura de 30. Então Deus vai especificando tudo. Deus é organizado. Deus é tremendo. Ele faz e já te dá a especificação, como é, para funcionar tem que ser assim, né? Quando nós vemos aqui mais adiante, assim, né, quando você vai estudando a Bíblia, ou quando Deus mandou Moisés preparar o tabernáculo, né? O tabernáculo, então, se você ver o livro de Êxodo, que explica como é que tem que ser o tabernáculo, é incrível, como é que Deus é detalhista. Você fica, assim, apaixonado de ver como é que Deus capricha nas coisas e Ele dá o detalhe, né? Um detalhe. Então, não gosta de falar assim, não, faz do jeito que der, não. Não é do jeito de qualquer jeito, não. Tem que ser assim, assim e assim. Né? Você vê lá a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a tampa dela, os detalhes dos querubins, tudo de ouro, um virado para o outro, tudo assim, nas conformidades do altar. Então, a madeira tem que ser assim, o ouro. Então, Deus é específico, Deus é detalhista, Deus é Deus de ordem, né? E Ele, como é que você chega na presença de um Deus de ordem, sendo você uma pessoa de desordem? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pensa numa pessoa perfeccionista. Nós temos algumas pessoas que a gente conhece aqui mesmo na igreja, que é cheia assim, de detalhes, e ela sofre com aquilo que não está na ordem. Né? Imagina Deus, né, para nós nos relacionar com Deus, se nossa vida for uma vida torta. Então, mas o bem interessante aqui, né, é que quando, na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, tem ali uma definição muito interessante que eu jamais pudesse imaginar o significado daquilo. Se você abrir ali na Bíblia, no Evangelho de João 26, João 26, 20, verso 6. Não é 26, capítulo 26, não. Vamos lá. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Foi numa sexta-feira, e a Bíblia fala que já estava entardecendo, e havia uma pressa muito grande das pessoas sepultar Jesus, porque já começaria no pôr do sol, o sábado, que era uma festa dos pães sem fermento, pães asmos. E ali, já anoiteceu, já começou o sábado, não se trabalha, não se faz nada. Então, eles precisavam enterrar o corpo de Jesus, sepultar o Jesus antes de escurecer. Tanto é que os judeus pediram para quebrar as pernas dos crucificados lá, né? Para que ele morresse mais rápido. Porque poderia demorar horas aí para morrer. Aí vai lá, quebra a perna de um ladrão, quebra a perna do outro ladrão. E quando chegou em Jesus já estava morto, né? E por isso que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas assim, a pressa de que completasse aquilo ali. E aí, o que tem a ver com a ordem, mas para chegar lá. E aí, nessa história, o José de Arimateia arruma o sepulcro para Jesus, mas, normalmente, os judeus tinham o costume de preparar o corpo, fazer um embalsamento, uma preparação, mas não dava tempo. Aí enrolaram Jesus num lençol, de forma que fica fácil carregar o morto, né? E levaram Jesus para o sepulcro. Então,
não deu tempo de preparar o morto, né? O corpo foi enterrado às pressas. Mas no domingo, porque no sábado não podia fazer nada, né? Que os judeus guardam o sábado. No domingo, logo pela manhã, as mulheres correm lá no sepulcro para terminar o trabalho de preparação do corpo. E quando chegaram lá, a pedra estava aberta, não havia corpo. E aí elas voltam a chamar os discípulos. Olha, aconteceu alguma coisa, roubaram o corpo de Jesus, porque não está lá, né? Jesus, olha o que aconteceu. Aí os discípulos vêm correndo. Aí Pedro e João vão naquela corrida, né? Aí quem chega primeiro lá, porque o que aconteceu com o corpo do mestre e tal. E quando chega lá, e a Bíblia fala, né? Vamos ler essa parte aqui. No verso 6. Chegando Simão Pedro, foi o primeiro, né? Que o seguia. Não, João chegou. Simão Pedro seguia João. Entrou no sepulcro e viu os panos de linhos ali deixados. Mas eu queria ler a versão NVI, né? A versão NVI fala o seguinte, ela é diferente. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E aí, pastor H, o que nós estamos falando? Quando chega lá, o corpo de Jesus, que tinha sido, né? O corpo de Jesus, quando ele ressuscita, então imagina um lençol enrolado no corpo, o corpo sai de dentro do lençol e fica o lençol todo como, né? Sem nada lá dentro, então ficou estirado. Mas o lenço, que a Igreja Católica fala o santo sudário, né? O lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobradinho à parte. O que isso quer dizer? Quem é o corpo? A igreja bagunçada. Mas quem é o cabeça? Cristo organizadinho. Então nisto mostra que Deus é Deus. Até nessa hora, ele vai lá, está aqui. O corpo que precisa ser organizado é a igreja. Amém? Então nós vimos aqui que até nisto, né, Deus traz a revelação que nós temos coisas para acertar. E aí, nesse tema, né, quando nós falamos aqui nessa palavra, a gente quer trazer aqui uma mensagem sobre o colocando a sua vida em ordem, né? Muito conhecida, o irmão Walter, outro dia, né, ele veio aqui para a mensagem na reunião dos homens, né? E ele trouxe essa mensagem e o Espírito Santo deu aqui a direção para a gente trabalhar esse tema. Eu quero que vocês... Primeiro nós vamos falar do rei Ezequias. Antes de entrar na palavra, que está lá em 2 Reis 20. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi o 13º rei, né, da ordem lá depois de Davi, né, Saul, Davi e tal. E o rei Ezequias foi um grande rei, um excelente rei. Se você ler lá a história do rei Ezequias, filho do rei Acás, enquanto o pai foi uma pessoa que fez tudo que era errado aos olhos de Deus, né? O pai dele, mau exemplo, o filho, o rei Ezequias, ele reinou por 39 anos, e ele, quando ele reinou, a Bíblia fala, os historiadores falam que ele foi o melhor antes, nunca houve um melhor antes nem depois dele, o melhor rei. Mas, eu diria para você que o rei Ezequias, como muitos, era o tipo do pavão, todo bonito, mas tinha uma parte feia. Você conhece a história do pavão? Que ele esconde o pé dele? Porque o pavão, né, uma coisa linda de se ver, né? Quando ele abre aquelas penas dele, parece... Eu vi um videozinho de um pavão branco, né? Como é que ele chama quando não tem cor? Albino, né? Mas assim, parecia uma noiva. Incrível. Mas o pavão, por mais lindo que ele seja, ele tem uma coisa feia. O pé dele, que ele esconde. Que o pé dele é horrível. Assim, né?
ele é retratado. E o rei Ezequias tinha também o seu pé de pavão, né? Então, vamos ler aqui a história, né, do rei Ezequias. Eu queria que você entendesse o seguinte: o rei Ezequias começou a reinar com 25 anos. Com 39 anos, ele teve uma enfermidade para a morte. 14 anos depois que ele começou o reinado dele. Ele começou o reinado dele já derrubando todos os postes ídolos, quebrando todos aqueles altares que eram erguidos para outros deuses, né? Trouxe a congregação toda para Jerusalém de volta. Então, o rei Ezequias fez muita coisa maravilhosa, né? O autor do livro de Reis fala que ele nunca houve um antes e nem depois de Ezequias melhor que ele. Mas tinha um senãozinho. E aí, a história do rei Ezequias que nós vamos ver, quando ele tinha 39 anos, né? E a vida diz que começa aos 40, alguém disse isso, não sei porquê, né? Mas aí Deus manda o profeta Isaías falar para ele: prepara, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não viverá. Lê comigo 2 Reis. Essa é a ministração que Deus está trazendo para nós nessa noite. Segundo livro de Reis, não é segundo, é segundo, né? Segundo livro de Reis, 20, fala sobre Ezequias adoece. Naqueles dias, todo mundo achou aí? Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás e morrerás. Olha que terrível, né? O profeta Isaías vem da parte de Deus e fala para o rei: rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Que terrível. A morte, né? Todos nós sabemos que vão morrer. E uma coisa que eu acho interessante é que ninguém sabe o dia e nem a hora. É uma faca de 2 gumes. Deus falou para Ezequias: olha, você tem sido 9, né? Tem sido 9. Então, tem uma coisa que você precisa fazer para eu te dar um 10. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Então, nós vamos ver aqui a vida do rei Ezequias em 2 tempos. Você conhece, quem gosta de futebol, né? Que o jogo acaba, né, nos 2 tempos, né? Que não é no primeiro tempo. Então, tem situação em que o primeiro tempo o time está vencendo, está indo muito bem, mas no segundo tempo não joga bem e perde o jogo. E Deus falou assim: eu não quero que você... vou te dar um aviso. Né? Vou te dar um aviso. Prepara, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Então, o que acontece? Aqui, irmãos, aqui eu queria colocar para vocês o seguinte, né? Uma coisa tremenda. Você lê em frente, o rei Ezequias não aceitou aquilo ali, né? Eu não acredito. Agora que eu vou começar a viver, né? Então, olha o que a palavra diz, né? Ele não disse isso, mas imaginei que ele pensou. Quando ele diz que ele vai morrer, né? No verso... Vamos lá. Então, ele virou o rosto, no verso 2. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele deve ter clamado ao Senhor ali: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como eu tenho procedido para contigo, com fidelidade, integridade de coração, e como tenho feito o que é correto diante de ti. Ezequias chorou muito. Então, Ezequias não aceitava aquela situação, né, de tão novo, ele está, né, morrendo. Então, falou: Senhor. Aí eu faço uma pergunta, né? Nós estamos com essa moral, né? Você, eu,
pergunta, a gente é uma coisa para nós pensarmos. Nós estamos com essa moral de falar, Senhor, olha como eu tenho feito as coisas certinhas. Olha se você vê alguma coisa, né, para me tirar assim, né? Poxa vida, eu tenho feito o que é reto. Olha, realmente é um desafio assim para nós termos essa condição, essa moral. E eu digo moral porque Deus repensou o caso dele. A palavra diz que Isaías não tinha saído ainda do palácio e Deus falou, volta lá. Né? Olha no verso 6. Volta lá e diga para ele, acrescentarei 15 anos à tua vida. Olha só as promessas de Deus. Acrescentarei, no verso 6, 15 anos na tua vida, te livrarei a ti e a essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Deus fala assim, volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então o rei Ezequias ganhou uma sobrevida de 15 anos. Então é tremendo você ver que ele tinha moral para isso. Ele tinha moral para falar, olha o que a minha vida, como é que era retinha. Olha só, eu fiz tudo. E de fato, o autor do livro de Reis, ele fala que não houve antes nem depois nenhum rei que fizesse tantas coisas boas para o povo de Israel. Né? Que bom. Então ele estava com moral. E nessa aí, né, ele conquistou uma sobrevida. Deus deu mais 15 anos. Então, agora só que tem uma coisa. Eu sempre falo, você está em uma situação, Deus te livra, mas ninguém vai viver eternamente. Uma hora você vai morrer, não é verdade? Se Jesus não voltar antes. Pode ser que ele volte hoje e ninguém de nós morramos, né? Mas assim, a Bíblia diz que o homem veio do pó, o pó voltará. Ninguém aqui tem expectativa de ser uma situação diferente, a não ser que Jesus volte antes. Então, colocar a casa em ordem, ficou. Você tinha poucos dias para colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí Deus fala assim, eu vou te dar 15 anos. Aí é que está o ponto que nós falamos assim, né? Que nós temos que parar para pensar o propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu comecei aqui a pregação, eu falava que Deus está construindo um jardim para o homem. E Deus fez para cada um de nós um jardim. E deu para nós cuidar, que é a nossa família, amém? Agora, a pergunta é, como é que você está cuidando do seu jardim? Como é que está o seu jardim? Se Deus chegar e falar assim, você está cuidando bem do seu jardim, o que é um jardim bem cuidado? Um jardim bem cuidado é um jardim regado, tratado, que você tira as ervas daninhas, né? Prepara ali. Um jardim bem cuidado, regado, que não falte amor, não falte cuidado. É um jardim, o resultado é um jardim florido. Exalando ali um bom perfume de Cristo, amém? Então, Deus nos deu um lar, uma casa, uma família, e nós temos que cuidar desse jardim. E aí a pergunta, como é que nós estamos cuidando do nosso jardim? Porque aquele que está cuidando bem, amém? Mas quantos jardins abandonados, né? O rei Ezequias foi um ótimo rei, excelente rei, foi um rei elogiado pelo autor aqui, mas ele foi um bom rei, mas não cuidou da sua casa. Ele não cuidou daquilo que Deus chamou a atenção para ele. Ele tinha poucos dias para cuidar, colocar a casa em ordem, ganhou uma sobrevida, e aí, vamos para o segundo tempo, esqueceu, né? Esqueceu daquilo. Então eu falo o seguinte, não adianta você ser um bom diácono, um bom pastor, um bom líder, um bom cristão, se você não está cuidando da sua casa. Então isso é terrível, porque Deus, Ele nos trouxe um propósito. Hoje nós fomos, assim eu estava falando, Ellen, como o Espírito Santo trabalha, que Ele colocou, né, no coração do Ministério de Louvor para trazer
exatamente esse tema, porque nós temos que cuidar, a nossa vida ser referência. Mas quando a gente não cuida da nossa casa, começar pelo da casa, né, que nós não nos importamos, e a nossa casa está uma bagunça, como é que as pessoas vão olhar para o nosso lar e falar assim, quero um lar, né? Então nós temos que clamar a Deus por aquilo ali, que aquilo ali seja o nosso foco. Porque aquilo ali vai ser uma prova de fogo para você. Então, às vezes, vem lutas e tal, mas você tem que tomar aquilo ali como desafio na sua vida, porque não adianta nada eu ser uma pessoa bem-sucedida, primeiro, porque a salvação é individual, amém? Você não salva seu filho, não salva sua esposa, não salva seu marido. Então, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, você tem que orar. Mas, a pergunta é, você gerou filhos. Como é que vai ser o seu filho para a sociedade, né? Você está ensinando o seu filho a ser um homem de bem, uma mulher de bem? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque tem coisas que nós achamos que nós estamos bem. Por exemplo, tem muitos pais, a gente já ministrou, né, N cursos para casais, tem muitos lares que nós vimos famílias que o marido falou assim, eu já faço a minha parte, eu trabalho, levanto cedo até de noite, ponho o meu sustento lá em casa, eu já faço a minha parte, mas peraí, essa parte aí é uma das partes que você tem a responsabilidade, mas a educação, colocar um propósito de vida para o seu filho, por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade muito próxima dos tempos finais, né, que todo mundo está testemunhando aí, né, e cada vez mais difícil. Você está preocupado, você está preparando os seus filhos para vencer, ser um vencedor, né? Andar nos caminhos certos? Por quê? Os filhos, né, que a gente já falou aqui, se você não ensinar, a vida vai ensinar, amém? Ele vai aprender na rua a lei do mais esperto, do mais valente, né? Então, nós temos assim a responsabilidade de preparar a nossa casa. Que os nossos filhos tenham orientação para ser um bom pai, um bom marido, a mulher, uma boa mãe, uma boa esposa. Eu tenho filho homem, estou tranquilo. Quer dizer que se o seu filho andar por aí, estragando famílias, né, tirando a virgindade de mocinhas sem instrução, você acha que está bom porque é homem? Né? É isso? Então a responsabilidade nossa, o nosso jardim vai estar cheio de traças, né? Não vai ser uma coisa bonita, porque o reflexo daquele jardim, né? O que proporcionou. Então nós temos que ser lá de bênção. Os nossos filhos têm que ser ensinados do Senhor. Então, quando a gente vê aqui as pessoas, que nem ontem lá em Sorocaba, a Eloá, não sei se você lembra, ela trouxe lá, ela está sem congregar conosco, porque ela mudou para longe, já faz uns 2 anos. Mas ontem ela foi lá na igreja, que nasceu uma menininha dela, de 2 meses já, levou a Marina para consagrar o Senhor. Falou assim, olha, mesmo que eu não esteja conseguindo, é que eu quero já colocar meus filhos no caminho do Senhor. Então o que você está investindo para que o seu filho seja um homem de verdade? Não viva na sua sombra. Porque, se você ler aí a atualidade, né, dos fatos, nós temos muitos homens, rapazes, de 30, 40 anos que não querem mais sair da casa do pai. Vocês já viram isso? Não quer constituir lar, não quer constituir família, é a moda. Tá bom aqui, né? Ou seja, quando que o seu filho vai ser homem? Quando que a sua filha vai ser mulher? Para gerar aquilo que Deus preparou, que a nossa família vai se multiplicando. Então isso aí, muitas vezes é negligência, assim como Ezequias foi um excelente rei, mas ele tinha uma responsabilidade na família. E ele não se tocou nesse ponto. Então Deus está nos chamando para isso aí, né? A responsabilidade que nós temos no nosso lar. Uma coisa, por exemplo, nós vamos
né? Eu estava conversando com o Márcio, nós vamos trazer aí um tema para o grupo de homens, que é você cuidar do seu nome. Você investir para que o seu nome seja intocável. Ah, mas pastor, eu fui atropelado por uma situação, tá? Olha, tudo bem, o passado, mas nós estamos num novo tempo, né? Então, irmãos, o nosso nome é propriedade que Deus nos deu. O nosso nome tem que abrir portas. Como é bom você ter um nome que as pessoas falam assim, poxa vida, né? Foi o fulano que falou, né? Esse cara aí é bom, né? Eu conheço, é referência e tal. Então, nós temos que ter esse cuidado de investir, colocar valor para os nossos filhos, ensinar esses valores. Eu sempre falo, né? Com meu pai, ele foi muito, assim, criado na roça, foi caminhoneiro e tal, tinha poucos recursos. Nunca, assim, eu pude contar com recursos financeiros da parte dele. Mas eu tenho uma coisa uma herança que eu preservo, que é a integridade, né? O caráter, né? A honestidade. Isso aí, ele ensinou, né? Ele pegava de cinta. A criança não quis pegar um carrinho que não era dela? Não é verdade? Levar para casa, devolve, senão a cinta come, né? Quem que foi? Então, esses detalhes, se você falar, não liga não, era criança, né? Mas aí vai formando. Então, qual é a sua preocupação? Então, quando nós estamos falando aqui, nós temos que entender o seguinte, que homem que o seu filho vai ser, que mulher que seu filho vai ser, que sua filha vai ser. Então, porque nós temos a responsabilidade, né? Então, isso aí é que Deus espera de cada um de nós. Quando nós falamos assim, coloca a tua casa em ordem, não importa, Deus está conosco. Se você está com uma situação enroscada, né? Fala, Senhor, eu quero muito isso aí. Outro dia eu estava falando com o irmão aqui, o seguinte, você quer subir, né? Crescer na vida, né? O pessoal fala, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você quer chegar no alto. O alto, imagina uma escada de 20 degraus. Você, para chegar no último degrau, você chega lá, mas você tem que primeiro pisar no primeiro. Amém? Ninguém vai pegar pisando no último degrau. Às vezes, as pessoas estão quebrando a cara porque já quer chegar pisando no último degrau. Cai, se machuca e não vai chegar em lugar nenhum. Então, quando você chega numa escada que você pisa no primeiro degrau, você tem força para pisar no segundo. Quando você pisa no segundo, você tem força. Então Deus vai te dando essa força. E quando você vê, você já está lá em cima. Então, irmãos, primeira coisa, sonhar. Sonhar, nós temos que ensinar a nossa família a sonhar, a desejar, mas também a lutar e trabalhar. Amém? Ah, eu quero ser isso. E o que você está estudando? Fala para mim. O que você está se preparando? Então, é tão bom a gente ver as pessoas colocar um plano, um objetivo e chegar lá. Eu não me envergonho de dizer que como eu era bancário a vida inteira, 40 anos bancário, né? Ainda continuo no meio bancário, mas eu estava no banco, eu já era regional do banco, eu respondia pela regional do banco, eu fui regional da área de crédito imobiliário no Bradesco em Campinas, Belo Horizonte, cuidava do estado de Minas inteiro, Rio de Janeiro, mas eu tinha uma frustração, eu não tinha meu estudo completo. Eu tinha parado por conta do trabalho, um pouco também, começou o casamento, namoro, tal, eu parei meu estudo no primeiro ano do colegial. E eu falei, mas que vergonha, né? E eu representava o banco com a diretoria, relacionamento assim importante, e eu não tinha ainda me formado. Aí eu peguei e falei assim, olha, vou fazer um propósito. Quando eu parar de viajar, aqui no estado de Minas eu viajava o estado inteiro. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu viajava também lá no Rio. Eu falei, mas quando eu for para São Paulo, que é a minha expectativa, que eu morei lá no Rio, Belo Horizonte, Rio de São Paulo, aí eu falei assim, eu vou voltar ao estudo. Fiz um propósito.
Em 88 eu vim para São Paulo, tá? Em 88 eu vim para São Paulo. Aí eu falei assim, bom, eu não concluí o primeiro colegial. Então eu vou fazer um plano para eu tirar o segundo grau. Vinha lá o telecurso segundo grau, vocês já viram falar? Eu fiz o telecurso segundo grau no Bradesco, né? Tinha uma sala de aula e eu estava lá. E o mais interessante, né, que você falou assim, puxa vida, né, você encontrar com alguém da diretoria e falar, mas você está aí. E um dia eu estou lá na sala de aula e entra o diretor lá. Oi, Guilherme, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando. Para falar a verdade, né? Mas Deus me deu a graça de eu completar, fazer outras faculdades, enfim, você tem que planejar. Se você planeja, você chega lá. Então, coloque planos e objetivos na sua vida, para você alcançar, que eu estava falando ainda, não lembro quem, falou assim, o tempo passa. Acho que foi com o irmão em Sorocaba. 10 anos vão se passar, 5 anos vão se passar. Se você fez o estudo, você completou. Se você não fez, você vai passar do mesmo jeito, não é verdade? E você não conquistou nada. Capacidade Deus dá, sabedoria peça que Deus te dá, mas Ele precisa da sua luta. Precisa do seu querer, do propósito. Então eu vou falar para você. Se você é uma pessoa que não completou isso, se você é uma pessoa que tem nome sujo, se você é uma pessoa que tem dívida, coloca propósito com Deus. Eu vou lutar e vencer, mas eu preciso de Deus do meu lado. Amém? Se você se importar e tomar posse daquele desejo. Aquele desejo é tudo que Deus quer, né? Deus quer que nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então Deus vai nos dar aquilo. Mas assim, quando você quer tudo, mas não quer fazer nada, como é que Deus vai te abençoar? Não funciona. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Nessa aqui, nós temos que ver o nosso jardim, né? A seu lar, a sua casa é um jardim que Deus te deu para cuidar. Como é que está o seu jardim? Eu vi um vídeo, depois eu vou repassar para vocês, muito interessante. Faz tempo que esse vídeo rodou, eu estava lá, guardado lá, e eu vi ele por acaso esses dias. Um rapaz de um treinamento de RH, ele fala assim, preste atenção. Diz que um chefe dele falou para ele assim, fulano, eu quero conversar com você, um chefe dele, né? Você tem futuro na empresa, mas você precisa mudar suas atitudes. Preste atenção em você. Como assim? Preste atenção. Olha como é que eu vi você tratando a sua mãe no telefone. Preste atenção nessas coisas. Para e faz uma análise, né? Porque a gente está tão envolvido, porque a vida é assim mesmo, porque eu tenho muita correria, e você vai pau, e pau, e pau. Espera aí, não é assim que funciona. Como é que você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e justificando que a circunstância está te levando a essa situação? Para ver como é que você está tratando a sua esposa. Para ver como é que está tratando. Não justifica a atitude, às vezes, que nós temos no nervoso, então você pede desculpa e começa tudo de novo. Então esse videozinho é muito interessante. Presta atenção como é que você tem agido. Presta atenção, se você quer chegar lá, olha como é que você está indo com o caminho torto. Né? Então, presta atenção, assim, eu vou repassar esse videozinho de 2 minutos, 3 minutos, que é uma lição assim, para a gente ver muitas coisas, nós temos que parar e avaliar a nossa vida, amém? Você quer estar na igreja, você conhece a palavra, mas presta atenção como é que você está vivendo a sua vida. Tem gente que quer viver a vida perigosamente. Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. E a pessoa não corrige, ele dá uma, envergonhar a pessoa. Porque assim, agora, com essa carona que você passou, agora você toma vergonha na cara e você muda a sua vida. Amém? Então, é isso. Deus quer tratar. Deus deu uma chance para o rei Ezequias. Conserte, vai lá, coloca a sua casa em ordem. O que aconteceu? Ezequias não fez nada disso. Ezequias ganhou 15 anos de vida, né? Eu sei que ele morreu com 54 anos porque ele tinha
25 anos, né, quando ele tinha 39 anos, quando ele teve, que ele teve a doença, né? Que ele recebeu essa segunda chance. Então, 39 mais 15, 54 anos. E ele morreu com 54 anos, o seu filho Manassés assume o reinado com 12 anos de idade. Então, veja bem, quando ele teve, né, o encontro com Deus, que Deus deu uma nova chance para ele, ele nem tinha ainda gerado Manassés, mas ele tinha uma ordem para colocar sua casa em ordem. Uma orientação de Deus. E não colocou. Por que eu sei que não colocou? Porque Manassés foi terrível. Deus já sabia que estava. Porque Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Amém? Deus já sabia que ia vir um sucessor para ele. Como eu disse, eu não estou aqui para profetizar. Não é essa a ideia, né? Para ninguém. Mas a pergunta é o seguinte. Se hoje eu ou você faltássemos em casa, como é que vai ser a sua casa? Está tudo em ordem, né? Então essa é uma responsabilidade. Ezequias chamou o rei, foi chamado pelo Deus, pelo profeta Isaías, e ele não fez isso. Nasceu Manassés, 12 anos que Manassés tinha de idade, né? Então foi 3 anos depois daquela segunda chance, né? Morre Ezequias, assume Manassés. Manassés foi terrível. Ele fez tudo que o pai desmanchou de posse de vida, ele montou tudo de volta. Então, que Ezequias construiu na sua casa? Nada, né? Ele não cuidou da sua sucessão. Deus tinha um propósito. Então, que é isso que eu quero trazer para você? Que Deus não está olhando só para a sua vida, para a sua salvação. Você já aceitou Jesus, mas e seu filho? E aquele que vem depois, os sucessores, amém? Josué 24:15 falou assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Então, cada um vai escolher o que quer para sua casa, para sua família. Eu escolhi também Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ezequias, que foi um primeiro tempo da vida dele, até os 39 anos, maravilhoso, né? Que ele começou o reinado com 25, e com 39 ele teve aquela situação da doença dele. Ele foi maravilhoso. Mas depois, ele fez parceria com os assírios. Ele chamou os inimigos para conhecer todos os tesouros lá do templo. E roubaram tudo depois, né? Olha um exemplo. A gente não deve contar da nossa vida para qualquer um, na verdade. Você não deve compartilhar a sua vida com quem você não conhece. E ele trouxe o inimigo dentro do palácio, dentro do templo, mostrou lá onde estavam os tesouros. O que aconteceu? Os caras vieram, né? Levaram tudo, né? E ali, não só isso, né? Então, ele não orientou a sua casa. Manassés sucedeu ele com 12 anos, reinou 55 anos e foi um terrível. Manassés adorou ídolos, Baal. Manassés, ele sacrificou o próprio filho ao diabo. Pode? Uma pessoa, filho do Ezequias, deveria ser um exemplo, né? Olha que meu pai, né? Então, o pai passava exemplo ao filho. Mas não. Ele foi viver a vida, então agora, né? Tem 15 anos, vou viver a vida. Será que nós já ganhamos algumas vezes a segunda chance que Ezequias ganhou? E estamos aí, como diz, perdendo nosso... Assim, o tempo está passando e nós não estamos cuidando do nosso jardim. E aí, para nós... irmos aqui ao ponto, né? Paulo fala a Timóteo, está lá na carta de Paulo a Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que os ímpios, né? Irmãos, adianta eu estar na igreja. Adianta nós temos aqui fé, achar que nós estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos
entregando nosso dinheiro e tal, se nós não tivermos cuidando, preocupado com a nossa casa, o nosso jardim. A Bíblia fala aqui, ó, especialmente os da própria casa têm negado a fé. Então isso é terrível. Que você tem? Nós temos um compromisso com Deus de sermos sal da terra, luz do mundo, e nós não cuidarmos da nossa casa, então nós estamos negando a fé. E a palavra diz que nós somos pior que as pessoas que não têm fé nenhuma, né? Somos pior que os descrentes. Então, isso é um ponto que a palavra vem para que nós pensamos o seguinte: Deus tem dado uma chance, 2 chances. Quem sabe o dia de amanhã? Ninguém. Amém? Mas eu sei que nós servimos um Deus tremendo. Eu não quero, a palavra, quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei daquela passagem. Pensa naquela passagem da viúva que chega para o profeta e fala assim: olha, meu marido morreu. E ele trabalhava para a obra de Deus. Olha que terrível. Meu marido morreu. Ele era seu assistente aí, trabalhava para a obra de Deus. E agora, eu estou numa situação terrível, porque ele deixou dívidas e mais dívidas, e os credores estão vindo aí buscar os meus filhos. Já pensou um negócio desse? Né? Que homem de Deus é esse que trabalha para cuidar do reino de Deus e não cuida da sua casa? Né? Então nós temos que ter responsabilidade. Ah, mas pastor, a vida está tão difícil. Tá, mas nós não somos obrigados a fazer coisas que colocam a nossa família, né? Expõe a nossa família. Então nós temos que olhar nesse ponto, saber que Deus é tremendo. Deus, Ele nos zela por nós, Ele quer um povo vitorioso, Ele quer que a gente seja sal da terra, luz do mundo, e dá tudo. A palavra fala assim: se precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá com alegria. Amém? Deus, Ele não fala o seguinte: olha, você vai ser privilegiado, você não. Ele é Deus para todos que buscam, né? Ele é aquele que todos que buscam acharás. Amém? Então, a nossa mensagem hoje, né, ela tem nesse tom aqui. As donas de casa sabem, né, o que é uma casa em desordem. Não é verdade? Como é terrível, né? E se Deus olhasse para a sua casa espiritual, Ele encontraria uma casa arrumada? Então, eu vou convidar você a ficar em pé para nós estarmos orando, porque o Espírito Santo passa a nos dar a direção. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa... Porque se você está com o jardim florido, amém, é isso que Deus quer mesmo. Se o seu jardim está exalando o bom perfume de Cristo, amém. Mas, às vezes, nós temos coisas que Deus já falou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Coloca a tua casa em ordem, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amém? Fecha seus olhos. Senhor.